O espetáculo começou e eu confesso que eu não esperava nada de diferente por parte do Supremo, em especial por parte do Alexandre. Mas os desdobramentos ao longo do dia, por esses eu não esperava. Mas vamos por ordem cronológica. Alexandre começou fazendo um discurso no que a mídia tomou como um recado para o Trump. E é claro que o Alexandre pode e deve fazer isso porque ele já está sancionado. O pior que poderia acontecer com ele já aconteceu. E que ideia boa, hein, seu Xande? Mandar recadinho dizendo que a soberania jamais será negociada. Como se você tivesse procuração para poder negociar isso, hein? E eu tô dizendo que foi uma boa ideia porque teve resposta do Jason Miller, best do Trump, que inclusive já foi detido no aeroporto pelo próprio Alexandre de Moraes, que respondeu dizendo: anotado. E o que o STF tem que saber é que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Pam! Caraca, hein, galera? Sério que começou desse jeito? Só que Alexandre não se conteve e antecipou parte do seu voto. Presta atenção. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Então, aqui ele já está deixando claro, antes do julgamento começar, antes das defesas serem ouvidas, de que vai ser todo mundo condenado. As defesas estarem lá falando, defendendo os seus clientes, é só uma mera formalidade. Como eu disse no último vídeo, para mim, isso é um teatro. E olha como que a Folha tentou passar esse pano lindamente numa ginástica 74D. Em atitude inusual no mundo jurídico, mas que se tornou comum no atual julgamento, o ministro Alexandre de Moraes antecipou parte do cerne do seu voto, que só deve ser lido na próxima semana, num discurso político voltado a Trump e a família Bolsonaro. Inusual no mundo jurídico. Quer dizer que nenhum juiz faz isso, só o Alexandre, só nesse processo, e que o Brasil normalizou essa conduta. Provavelmente para salvar a democracia e não negociar a nossa soberania. É claro. E dentre muitas coisas que o Alexandre disse, duas eu vou precisar pontuar. Então, de novo, prestem atenção. Item 6, amplo e restrito acesso a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Cara, a Justiça não teve problema algum em dizer claramente que do montante total de provas apreendidas, eles liberaram para os advogados de defesa somente aquilo que prestava para a acusação embasar a denúncia. Ou seja, o Gonê usou essa e essa prova para te acusar de um crime. Se tem alguma coisa no montante de provas que possa te inocentar, nós não usamos, então não é importante. E assim, só para a defesa não ficar chorando muito, de fato, a íntegra das provas contendo vários terabytes e de forma desorganizada foi entregue às defesas às vésperas das alegações finais. Tipo, se tem algo que te interessa aí, pode te salvar, corre, meu filho, porque estamos falando de terabytes. Só que, segundo a Justiça, o direito à ampla defesa foi garantido. E agora o ponto alto, e eu tenho vários centavos a dar para esse trecho, então olha bem o que o magnânimo disse. Inexistência de nulidade, não caracterização de fishing expedition. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos. Pausa.
Não foi pesca probatória porque eles começaram a investigar milícias digitais e eles estavam investigando fatos, não pessoas. E o que eu faço com essa matéria aqui? Diálogos apontam que Moraes escolhia alvos de investigações e pedia ajuste em relatórios, diz Folha de São Paulo. E é uma matéria da Vaza Toga. E calma que vai ficar muito melhor, eu só preciso contextualizar um pouquinho mais. Apoiadores políticos do presidente Bolsonaro eram investigados por disparar fake news. Eles faziam busca e apreensão em suas casas, reviravam seus telefones e muitas vezes nem precisava ir muito longe. Eles diziam que essas pessoas se seguiam no Twitter e que isso configurava a prova de uma organização criminosa. Juro que isso aconteceu. Então abriram um inquérito para investigar essas pessoas, o inquérito das milícias digitais. Reviraram a vida dessas pessoas numa caça a financiamentos e orquestração de disparos de mensagens que nunca conseguiram provar. Já as milícias digitais do PT que se juntam para produzir materiais e disparar nas redes sociais têm matéria no jornal exposta e nunca foram chamados de milícia. Nunca foram incriminados. E isso tem anos. O PT pagava influenciadores no que ficou conhecido como mensalinho do PT. E nunca nada aconteceu. Nunca nenhum deles foi chamado de miliciano digital. Mas tá, inquérito das milícias digitais que dentro dele abrigou a denúncia dos cartões de vacina. E aí, nova rodada de busca e apreensão. Ainda dentro do inquérito das milícias, logo na sequência das vacinas, veio a investigação das joias, seguida de uma nova rodada de busca e apreensão. E assim, ainda dentro do inquérito das milícias digitais, chegamos à PEC 1200 do famigerado golpe de Estado com canos de PVC e bolinhas de gude. Organização criminosa armada, disse o Alexandre. Cartões de vacina e joias, arquivado. As milícias digitais não dá para arquivar porque é o inquérito mãe de todos esses desdobramentos. Mas acredita, não teve ficha expedition não. Eles iam atrás de fatos, não de pessoas. Por coincidência, todos apoiadores do presidente Bolsonaro. E enquanto o Alexandre dizia isso, o Tagliaferro, no Senado, resolveu mostrar como a banda tocava. E quando eu digo que ele mostrou, foi porque ele apresentou provas de fraude processual usada para perseguir apoiadores do presidente Bolsonaro. O que, infelizmente, não surpreende ninguém. Mas quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, escute. Um dos pontos que eu nunca falei, e eu faço questão de falar nessa comissão, é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis. Que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora, de fato, eu vou contar a verdade aqui e, se quiserem, eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que, inclusive, está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado, isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano, ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só
a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então, foi encaminhado para mim as PECs, circuladas essas PECs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Você ouviu? Quais alvos ele queria que fosse colocado nos mapas mentais. Mas a busca era por fatos, não por pessoas. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. E eu vou tentar ser didática no que aconteceu aqui. Alexandre se sentiu incomodado pelo fato da mídia ter batido nele, porque ele, de fato, fez uma busca e apreensão em empresários, apoiadores do Bolsonaro, às vésperas da eleição, usando uma matéria de jornal que continha conversas de um grupo de WhatsApp e que era privado. Então, Alexandre encomendou uma história, pediu que fosse criada uma investigação que justificasse aquela busca e apreensão após a operação de busca e apreensão ter sido realizada. Uma vez que a história encomendada foi criada, ele inseriu no processo de forma retroativa para que todo mundo pensasse que existia uma investigação em curso e que a busca não havia sido feita apenas baseada na matéria do Guilherme Amado, como de fato aconteceu. E como o processo era físico, ele inseriu a história no meio das folhas, digitalizou, então tirou o sigilo para mostrar para a imprensa que não, gente. Jamais que ele teria feito busca e apreensão em empresários e apoiadores do Bolsonaro devido a uma conversa privada num grupo de WhatsApp. Já tinha uma investigação em curso, galera. Calma aí. Isso que aconteceu tem nome. Pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório. Ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente. E isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Fraude processual. E vocês ouviram o que o Tagliaferro disse? É por isso que ele mantém os inquéritos físicos e ele só tira o sigilo do que ele, Alexandre, acha interessante, no momento que ele, Alexandre, acha interessante. E aqui eu vou testar a democracia pujante relativa mais uma vez, hein? Eu vou dar minha opinião. Isso parece manipulação. Não só da justiça, como do cidadão brasileiro pagador de impostos que acreditou que a justiça combatia fatos, não pessoas. Mas o Tagliaferro não é Juninho. Ele periciou absolutamente tudo e autenticou absolutamente tudo para que pudesse provar a grave acusação que ele estava fazendo. E, gente, ele expôs tudo. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá?
E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, ó, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Aqui, ó, a data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura do caramba. Depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram. Tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. E para piorar, o cara ainda assinou como se fosse funcionário do STF. Galera, isso aqui é tão grave que o UOL não teve como fazer de conta que não estava vendo e deu a matéria. Tagliaferro diz que relatório para justificar a ação da Polícia Federal foi fraudado. E a matéria relata que as provas foram preservadas de forma pericial e que a cadeia de custódia das provas foram preservadas, ou seja, não se trata de uma ilação. A matéria também conta que procurou o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que não quis se manifestar. E você sabe quem não deu a matéria? A CNN. O Tagliaferro disse que aquele PDF que ele apresentou era para que a CNN fizesse a denúncia. Mas, protegendo o ministro, ou talvez por medo, porque ditaduras dão medo mesmo, a CNN acabou não fazendo essa matéria com essa denúncia. Denúncia de fraude processual. E qual o ponto aqui? O ponto que o próprio Tagliaferro colocou. Ele pegou uma. Quantas que ele não pegou? Quantas que nós não sabemos que rolou? Quantas ele não sabe que aconteceram? O inquérito das fake news é físico e está aberto há mais de 6 anos. Como que nós vamos saber o que eles fizeram nesses inquéritos agora que sabemos que eles fraudaram um deles?
O que garante que isso que fizeram na operação dos empresários não foi feito em outros processos? Diante disso tudo que a gente viu, eu sou obrigada a confiar na palavra de um ministro ou de um assessor do ministro que disse que não, eu não fiz isso? Democracia agora funciona com base de la garantia soy yo? Vejam bem o que nós acabamos de assistir. O país inteiro viu. Democracias fazem isso? O Estado de Direito autoriza fraude em processo para perseguir apoiadores de um inimigo político? E toda a censura? Porque o Tagliaferro também deixou claro que tudo girava em torno dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que está sendo julgado por um golpe de Estado que nunca aconteceu, num processo que está completamente contaminado desde o dia 1. Os advogados do presidente Bolsonaro deveriam dizer isso em sua sustentação oral, sabe? Expor o que foi exposto para todo o país na cara dos ministros. E exigir que o julgamento seja interrompido até que essa suspeição inequívoca seja pelo menos avaliada e, enfim, corrigida. Porque ministros, demais ministros, isso que aconteceu não vai sumir na história. Porque vocês lembram? Os vídeos são flagrantes perpétuos. A internet vai gravar tudo, para sempre. E eu quero muito saber como que o presidente da Suprema Corte vai lidar com tudo isso. Vai fazer de conta que não aconteceu? A CNN vai fazer de conta que não aconteceu? A Globo, o Metrópolis, o Ministério Público, o Senado Federal? A gente vai ter que aguardar que o novo Senado, que será eleito em 2027, resolva essa questão? Mais uma vez, os demais ministros da Suprema Corte não farão nada? O que vocês acham que teria acontecido com o Moro se ele tivesse feito o que o ministro Alexandre fez? Porque o que o Alexandre fez sobre isso, nós já sabemos. Ele pediu a extradição do Tagliaferro para o Brasil para que ele seja preso por aqui, já que o processo que investiga o Tagliaferro, que acusa o Alexandre de inúmeros crimes, está com o próprio Alexandre de Moraes. Aliás, Tagliaferro tá muito menino homem, tá? E ele diz que se tiver que fazer uma cariação com o ministro Alexandre para confrontá-lo cara a cara com as provas de sua acusação, ele fará com o maior prazer. Veja bem, Justiça Brasileira. O acusador diz que fará uma cariação sobre as denúncias que ele fez com o maior prazer. O julgamento, que, no meu ponto de vista, está completamente contaminado, e sob a observação dos Estados Unidos, que, segundo a Reuters, deve estender as sanções a bancos, além de aplicar novas Magnitsky a outros ministros, vai seguir durante toda a semana. E assim, nós assistimos o advogado do Almirante Garnier elogiar o ministro Alexandre em 20% do tempo da defesa, algo que eu achei deplorável. Mas ele lembrou um fato que ninguém comenta porque, de forma inexplicável, foi tratado como algo de boa, um lapso, sei lá. Aconteceu um fato aqui no Supremo Tribunal Federal que todo mundo conhece. Rodrigo Janot, um jornalista ali apelidou de Janot de Santo Cristo, entrou armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. E o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ele desistiu. Então, não há uma reação contra a desistência ou arrependimento eficaz. Não, já começou a fazer, mas se arrependeu. Levar uma arma para a Suprema Corte para mandar um ministro de Vasco? Ah, de boa, ele se arrependeu. Nada para ver aqui! Mas a Polícia Federal indiciar a mulher que perguntou ao Flávio Dino onde foi que o comunismo deu errado dentro de um avião comercial é para salvar a democracia? E o Bolsonaro, assim como generais e parlamentares, estão presos e serão condenados por um golpe de Estado que nunca aconteceu? Mas levar uma arma para dentro da Suprema Corte para mandar um ministro de arrasta, aí tudo bem, gente. Ah, tadinho. Dentre muitas coisas que estão faltando aos defensores que se apresentarão perante a primeira turma para defenderem seus clientes, coragem me parece ser a que mais está fazendo falta. Mas essa é só a minha opinião. O que vai acontecer? Bom, nós já sabemos, todos serão condenados. Mas pelo visto será com emoção, já que o PP e União Brasil anunciaram a debandada do governo e apoio total à anistia. E aí você pensa naquela metáfora, né, de que quando o navio está afundando, quem são os primeiros a pular do barco? E aí, quando a maioria se organiza, consegue obrigar o Hugo Mota a discutir o tema da anistia, porque é assim que as democracias funcionam, a voz da maioria através de seus representantes eleitos. A ver como o julgamento seguirá, a ver se o Hugo Mota vai travar a maioria dentro do Congresso. E é onde estamos nesse momento. E já que você ficou até aqui,
O Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com o corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso, você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entre agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Galera que apoia o meu trabalho assinando teatualizei.app. Você já foi lá e descobriu que o aplicativo virou uma rede social onde você pode fazer postagens e trocar ideia com a galera da família que pensa igual a gente? Além, claro, de, em troca desse super apoio, você recebe conteúdos exclusivos para passar raiva na maioria das vezes, é verdade, mas com aquela pitada de bom humor que o momento permite. Com 10 esbanjas por mês você faz toda a diferença por aqui. E eu sou absurdamente grata pela força que vocês me dão, porque a gente tem medo sim, mas a gente vai com medo do mesmo jeito, porque vale repetir. Sabe quando nós vamos parar? Nunca! E pra galera que não gosta de renovar a assinatura, tem o plano vitalício, onde você leva de brinde esse copo mega exclusivo, que não traz o amor da sua vida em 3 dias, mas espanta sua prima de cabelo azul e sovaco cabeludo do churrasco, sem que você precise abrir a boca. Sério, é testado e aprovado. Pode confiar. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O depoimento do Tagliaferro tem potencial ou será suprimido pela democracia e o Estado de Direito que costumam calar os dissidentes na República Democrática de Brazuela? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.